Olá, tudo bem? Para essa questão, uma coisa que pode gerar uma confusão é a gente achar que esse circuito ele vai ser entre A e B e vai ficar assim girando infinitamente, tá? Não é bem assim. Quando a gente tem dois pontos, né, e a questão fala assim, entre tal e tal ponto estabelece-se uma diferença de potencial de tantos volts. Significa que vai ter um fio para cá e um fio para cá, que vai ligar esses pontos a uma determinada fonte. Até porque aqui eu só tenho capacitores. Se eu juntar 3 capacitores, eles não vão funcionar. Eu preciso de uma fonte, de um gerador, botando energia para esses capacitores conseguirem carregar. Se eu juntar 3 capacitores, o circuito não vai acontecer nada, eu preciso de uma fonte também. Então, eu preciso aqui pegar os pontos A e B, e daí eles ficam ligados a uma determinada fonte, já completando o circuito. Então, o que a questão quer falar para você é que você tem que calcular o capacitor equivalente, considerando a associação entre esses dois polos. Então, tudo que você fizer tem que estar entre esses dois polos. Entende? A corrente tem que se dividir no ponto A e tem que se juntar depois no ponto B. É mais ou menos isso que acontece. Então, vai ter uma continuação aqui do ponto A, por onde chega a corrente produzida pela fonte, e vai ter uma continuação aqui no ponto B, por onde sai a corrente produzida pela fonte. Então, vai chegar uma corrente aqui no ponto A, ela vai se dividir, metade vai vir para cá, vai percorrer os 6 microfarad e os 3 microfarad, e a outra metade vai vir para cá, vai percorrer o 3 microfarad. Eu falei metade, mas é outra parte, tá? Não necessariamente é a mesma proporção. Daí essas correntes percorrem aqui no ponto B, elas se juntam e continuam. Então, quando a questão fala para você, determine entre tal e tal ponto, significa que vai ter uma corrente, né? Vai chegar nesses dois pontos, vai se dividir. Você tem que calcular todas as associações de capacitores, resistores, seja lá o que for, entre esses dois pontos, tá? É mais ou menos isso que significa. Então, aqui a gente faz a associação. Esse e esse, eles estão em série. E o capacitor equivalente desses dois vai estar em paralelo como 3 microfarad. Você lembra como que calcula o capacitor equivalente? É mais ou menos o contrário dos resistores. Então, se você decora os resistores, também sabe os capacitores. Só é trocado. Quando a gente calcula resistor em série, é a mesma forma que a gente calcula capacitor em paralelo. Quando a gente calcula resistor em paralelo, é a mesma forma que a gente calcula capacitor em série. Então, é um trocado com o outro. Por exemplo, esses dois aqui, eles estão em série, né? Tem uma mesma corrente percorrendo eles estão lado a lado, possuem pontos de potencial aqui diferentes com apenas um em comum, então isso aí é configuração de associação em série. Quando eles estão associados em série, a gente calcula como se fossem resistores associados em paralelo. Você lembra como é que é a resistência equivalente para dois resistores associados em paralelo? Multiplica o valor dos dois em cima e divide pela soma dos valores dos dois, né? Então, o capacitor equivalente aqui vai ser a multiplicação dividido pela soma. Fica 6 vezes 3, que é igual a 18, dividido por 6 mais 3, que é igual a 9. 18 por 9 fica 2 microfarad. Então, o capacitor equivalente desses dois aqui é um capacitor de 2 microfarad. Esse capacitor vai substituir os dois e entre os pontos A e B ficam dois capacitores. Aqui em cima fica o de 2 microfarad e aqui embaixo fica o de 3 microfarad. Quando a gente tem uma associação em paralelo para os capacitores, a gente faz como se fosse uma associação em série. Ou seja, basta somar esses dois valores e a gente tem que o capacitor equivalente é de 5 microfarad, tá? Então, assim a gente já acha aqui o capacitor equivalente, que vai ser muito importante para a gente calcular a energia. A energia, ela tem 3 fórmulas, né? Mas a gente vai usar a fórmula que abrange o que a gente tem na questão, que é a capacitância e a DDP. A DDP é de 100 volts e a capacitância é de 5 microfarad, que é igual a 5 vezes 10 na menos 6 farad. Então, você vem aqui e substitui. A energia é igual a capacitância vezes a potencial ao quadrado dividido para 2. Capacitância aqui é 5 vezes 10 na menos 6. O potencial é 100, fica ao quadrado dividido para 2. 100 pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado a 2,
que ao quadrado fica 10 elevado a 4, né? Já que multiplica ali os expoentes. Então, a energia é igual a 5 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na 4 dividido para 2. 10 na menos 6 vezes 10 na 4, soma os expoentes, fica menos 2. Logo, a energia é 5 vezes 10 na menos 2 dividido para 2. 5 dividido para 2 dá 2,5 e a energia fica 2,5 vezes 10 na menos 2 joules. E assim a gente tem a energia. Muito cuidado aqui na hora de associar para prestar atenção nessa questão de que quando a gente tem uma determinada diferença de potencial entre dois pontos, significa que nós estamos analisando aqui um circuito completo, né? Vai ter tanto um fio de entrada quanto um fio de saída, e a gente está analisando só essa parte, mas daí você pode considerar que a corrente se divide, na associação em paralelo, tudo normal, não é um ciclo fechado em que a corrente tem que completar um ciclo, tá bom?